Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Xardier Batista em mais um vídeo. E esse é um videozão de review rápido e primeiras impressões do Fila KR6, lançamentão da marca aí que tá fazendo um burburinho. Então se você quer saber um pouco mais desse cara, fica comigo depois da vinheta. Bom, felas, eu não ia gravar esse vídeo aqui de review e primeiras impressões, eu ia fazer direto um vídeo comparativo KR5 e KR6, que vai sair, se você quer muito, deixa aqui nos comentários. Mas antes de eu compará-los, e eu quero fazer eles na prática, aquele reviewzão que eu faço usando um em cada pé e tudo mais, então se você não está inscrito aqui no canal e não quer perder esse conteúdo, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando sair esse videozão aí que, cara, vai te ajudar bastante. Afinal de contas, KR5 ainda está nas lojas, KR6, lançamentão também. De repente você vê qual dos dois te agrada mais, por que não? Bom, voltando ao assunto, vou sair agora, vou fazer um intervalado com esse tênis aqui. Serão 8 intervalos de 1000 metros com 200 metros de trote. Então eu quero ver como é que ele se sai, afinal de contas é um tênis de performance. Então antes de eu dar as minhas impressões, vou fazer esse treinão. E ontem eu já fiz uma rodagem de 13 km com esse cara, que foi um misto de asfalto e estrada de chão. Então eu já tenho esse parâmetro aí para trazer para vocês. E agora eu vou sair, fazer esse intervalário e depois eu venho e faço aí o review rápido. Afinal de contas, as especificações técnicas desse cara tem aos montes por aqui, mas vou falar rapidinho. Mas o que eu quero mesmo é trazer para vocês as minhas sensações de corrida com esse cara aqui. Então fica comigo aí que já já eu volto aqui, a gente vai conversar tudinho sobre o Fila KR6. Não perde! Bom, felas, voltei do treino aqui e vamos dizer para vocês então quais são as minhas impressões do Fila KR6. Mas antes eu vou falar rapidamente alguns aspectos técnicos aqui para vocês. Depois, se vocês quiserem mais, ou deixa nos comentários ou dá uma procurada, tem uma gama de outros reviews aí falando. Mas eu tenho que dizer para vocês que esse cabedal mudou, agora ele é em Skin Tech, que é um mesh bem fininho, tem uma camada interna fininha, mas muito macia ao toque. Eu vou falar para vocês sobre isso nas sensações, eu acho que é bem bacana. Tem um reforcinho na biqueira, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, mais o furo extra, aquela língua tripinha, nenhum enchimento no contraforte, que por si só, olha só, é bem molenguinha, não tem nada o que confere esse cara aqui, uma ótima leveza. No tamanho 41, que é o tamanho que eu estou usando, ele está pesando 180 gramas. Ele tem 6 milímetros de drop e agora, olha só, borracha do solado em Evergreen para dar maior durabilidade a esse tênis e também maior tração nele, que é um dos pontos positivos que eu senti aqui usando esse cara nos dois treinos, nesse treino mais tranquilo que eu fiz e no treino de hoje, que eu já vou falar para vocês um pouquinho mais. Show? Só para finalizar, é um tênis com 6 milímetros de drop, então um drop bem bacana e que para mim faz todo sentido ter um drop um pouquinho mais baixo para um tênis de performance. Show? E agora vamos ao que realmente interessa, que é o que eu queria trazer para vocês, que são as minhas impressões. Então, bora falar sobre isso aí com vocês. Bom, então vamos lá. Recapitulando, eu fiz 2 treinos com esse cara. Eu fiz ontem uma rodagem de 13 km, um misto de asfalto e estrada de chão, que deu para mim ter umas percepções bem bacanas desse cara. E hoje eu fiz um intervalado, foram 8 tiros de 1000 metros com intervalo ativo de 200 metros. Show? Situado aí o que eu pude testar ele, já dá pra gente ter um norte, um parâmetro de que eu rodei forte para saber o que ele entrega de performance e rodei mais tranquilo para saber se ele dá um certo conforto e se dá pra gente fazer treinos mais longos. Bom, primeira coisa é que esse cara continua muito respirável, apesar de ele ter essa telinha interna aqui. Não tirou a respirabilidade do tênis e, pelo contrário, para mim deu um maior conforto geral a esse tênis, que para mim ficou muito perceptível, tanto numa rodagem mais longa quanto no intervalado de hoje. O ajuste, muito bacana. Teve gente que reclamava ou reclamou que ele é ruim de calçar e tudo, mas é porque ele tem vários furos, então a gente tem que dar uma soltada no cadarço aqui. Mas, encaixou o pé aqui, amarrou,
vai que vai. Foi o que eu fiz, não precisei ficar reajustando. E, inclusive, apesar de ele ter um cadarço mais fininho, um pouquinho mais seco, ele não desamarrou. Eu fiz teste com um nó só e com dois e foi super bem. Então, cara, o ajuste dele para mim ficou, ó, 100%. O cabedal não tem enchimento nenhum, mas mesmo assim não tem nenhum ponto que fica pegando, fica roçando, nem nada. Encaixou o calcanhar aqui, o tornozelo, fica legalzinho. Vai que vai, tanto para o treino intervalado quanto para o longão. Vocês devem estar perguntando agora, tá, Chardy, mas você rodou um pouco mais e fez intervalado, o que você achou? É confortável, é responsivo, é macio? Bom, ele é um tênis de performance, então ele não é um tênis extremamente macio, mas isso não quer dizer que ele seja duro. Ele é um tênis mais firme, até porque ele tem pouco material de entressola, né? Mas esse Speedtech Foam aqui, para mim, trabalhou muito bem. Ele ficou um tênis muito confortável, uma maciez na medida, sem ser extrema, mas sem ser dura. E, ao meu ver, tanto rodando mais tranquilo, aí que eu rodei esses 13K na casa aí dos 4,50, quanto para hoje eu fiz os intervalados ali na casa de 3,35 a 3,40, mais ou menos. Ele se mostrou muito responsivo, muito bacana, assim, talvez porque agora ele esteja, pelo menos visualmente, a impressão que dá é quase que ele fosse um Pebax, assim, ele não parece mais um EVA, aquele EVA mais denso, assim, que era antes. Então, eu acho que eles acertaram, até ele tem umas ranhuras aqui, o que quer dizer que ele trabalha bem. E para mim ele funcionou bem, tanto nessa maciez quanto no retorno de energia, mas eu acho que o que mais fica perceptível na questão de retorno é que ele tem uma transição de passada bacana, porque ele é bem flexível, tá? E o grip que ele tem aqui, ó, é muito bacana, então você sente ele agarrar no chão, tracionar e te jogar adiante. E para mim isso é um ponto muito positivo. O grip e a tração desse tênis são fantásticas. Isso, claro, se você é um corredor de médio pé e antepé aqui, que é onde você vai usar mesmo essa ranhura que ele tem, esse grip, ó. Ele tem umas bolinhas, quase uma sapatilha. As sapatilhas são assim, vou deixar uma imagem para vocês verem. Então, cara, você sente mesmo ele grudar no chão e te jogar adiante. Tanto na estrada de chão, quanto hoje fazendo o intervalado. Ele se mostrou muito bacana mesmo, muito fixo no chão, sem saídas assim. Eu achei muito legal a segurança. E com isso eu posso dizer também que ele é um tênis relativamente estável, tanto rodando tranquilo, quanto aí na hora da pancada. Eu fiz os tiros num treino aí, num circuito, né, oval, e mesmo nas curvas ele segurou bem, não saía de lado, não sentiu o pé flop assim saindo, porque o ajuste dele, apesar de ele não ter estrutura no cabedal, ele fica muito bem ajustado, então deu muita segurança. Então, mesmo ele sendo relativamente estreito aqui no meio do pé e no calcanhar, eu senti ele muito estável. Até porque é um tênis baixinho, um tênis com apenas 6 milímetros de drop, o que é legal, já que ele é um tênis de performance, né? Então, muito interessante isso, bem bacana mesmo. Eu falei para vocês que o cabedal é muito confortável, muito respirável, mas eu tive um probleminha que eu acho que a gente tem que ajustar, que é isso aqui, ó. A palmilha sai, tá? E durante o meu treino intervalado, ela saiu do lugar e ficou pegando aqui nessa lateral, ó. Me gerou um certo incômodo no pé, então eu vou tentar colar essa palmilha ali para que ela não fique saindo e talvez não embole em algum ponto que talvez fique incomodando, como foi o que aconteceu hoje. Eu acho que isso, por enquanto, é um dos únicos pontos negativos assim que eu mais senti. Tirando isso, o resto, 100%. E agora você deve estar se pensando, poxa, Ardir, mas então para que treino, para que prova você usaria? Cara, eu acho que assim, se você estiver acostumado com um tênis um pouquinho mais firme, se você rodar com esse tênis um pouquinho mais, eu acho que ele é um baita tênis para você fazer aí um tempo run, fazer os seus intervalados, obviamente, eu acho que aí é que ele vai brilhar, certo? Mas também dá para você fazer um treino um pouquinho mais longo aí, talvez até uma meia maratona, se você já tiver treinado, tiver um pouquinho acostumado, porque realmente ele vai dar uma exigida um pouquinho mais da sua panturrilha, principalmente se você tem usado bastante tênis com bastante altura, com bastante material de entressola, aí a gente vai sentir.
Mas é muito legal se você pudesse ter esse tênis na sua rotação dos tênis, até porque eu acredito que ele vai te ajudar a dar um reforço aí de panturrilha, justamente por conta dessa exigência. Então comece a usar ele aos poucos, né? Não que ele seja um tênis que não dê para usar mais, mas talvez, né, se você não está acostumado, você sinta. Mas eu colocaria treinos de tiro nos tempo runs, dá para fazer uma rodagem mais tranquila, como eu fiz os 13. Se você for fazer um longo aí, um pouquinho mais ritmado, eu aconselho você experimentar esse cara, eu acho que você vai se surpreender. Provas de 5 e 10 km, sem sombra de dúvida, você vai pôr esse cara aqui e vai brilhar, até porque é um tênis muito leve, é um tênis que vai te dar muita segurança na hora da corrida, com um grip fantástico e muito, né, leve demais, resposta, transição de passada bem bacana. E colocaria numa meia maratona, como eu disse antes, se você já tiver um pouquinho acostumado. Shotman, eu não sei se chegando até aqui ficou alguma dúvida, mas as minhas primeiras sensações desse cara aqui são as melhores possíveis, tirando essa questão da palmilha e talvez tirando um pouco que ele teve uma alta de preço, R$ 599,90, se eu não estou enganado, o preço cheio. Mas, sinceramente, eu acho que essa alta do preço dele talvez compense os upgrades feitos nele. Eu acho que ele mudou relativamente bastante e muito para melhor. Eu acho que ele ficou mais bacana do que o KR5. E eu vou fazer um comparativo entre os dois, se vocês quiserem. Deixa aqui fazer um pé a pé aí, como eu disse. E aí a gente volta e fala mais. Shotman, então é isso. Eu peguei esse tênis aqui lá na Procorrer, caso você seja daqui de Curitiba e região, né? Eu tive lá, testei, acabei comprando com eles. Então, todas as minhas impressões e aquilo que eu acho aqui não tem influência nenhuma, nem da marca, nem da loja. Mas se você for daqui e quiser ir lá experimentar esse tênis, vai lá, coloca no pé, usa a esteira deles, compara com o KR5 lá você também, se de repente um ou outro te agrada um pouquinho mais, já que os dois estão nas prateleiras. E se ficou ainda alguma dúvida, crítica, sugestão, deixa aqui nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. Vou deixar também o link deles, caso você queira comprar online, lembrando a vocês que comprando lá sempre rola um cashback e que vai juntando um dinheirinho para suas próximas compras. Shotman. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro review e impressões aqui do Fila KR6, um tênis que me impressionou bastante positivamente. Eu acho que ele veio muito melhorado do que a versão anterior e vou depois dizer para vocês quais foram, no meu ver. Show? Então é isso. Gostaria muito de desejar a todos vocês ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Nós estamos juntos e falou, valeu!